A paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição de número 3, do dia 19 de abril do ano de 2020. Eu quero convidar a você que está aí na sua casa, ou no seu trabalho, ou onde você estiver nos vendo nesta hora, para participar deste abençoado estudo. Nós iremos iniciar fazendo uma oração ao Senhor nosso Deus. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, rogamos, meu Senhor, que nos ilumine pelo seu Espírito Santo, que nos dirija pela sua graça, pelo seu infinito amor, a compreensão e ao entendimento das Sagradas Escrituras e ao teu santo e divino propósito para a nossa vida. Fala conosco de uma maneira muito especial nesta manhã. Em nome de Jesus, abençoando cada família que nos acompanha, cada irmão que está nos acompanhando neste momento, que sejam todos ricamente abençoados pela tua infinita graça, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos e amados irmãos, você pode nos acompanhar e participar agora da nossa aula da Escola Bíblica com a sua revista da Escola Dominical neste trimestre que nós estamos estudando a Carta aos Efésios. Bom, e a lição de número 3 traz como tema eleição e predestinação. O texto áureo para a nossa meditação é: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. A verdade prática nos diz o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica para os irmãos que têm a revista da Escola Dominical podem acompanhar pela revista. Aqueles que não têm a revista, mas estão com as suas Bíblias à mão, podem abrir na Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao versículo de número 12. Repetindo, para que dê tempo você localizar o texto bíblico, Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo de número 12. Bem, se você já conseguiu localizar o texto bíblico, nós iremos fazer a leitura base da nossa lição deste dia. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si do amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo,
de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Bom, meus irmãos, temos um grande propósito geral da nossa lição deste dia, que é informar que Deus sabe de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Este é o objetivo geral, propósito principal da nossa lição de hoje. Guarde bem no seu coração, na sua memória, este propósito, que é de que Deus já conhecia, sabia de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam em Jesus Cristo, seriam predestinadas a receber as bênçãos espirituais. A nossa lição, ela está dividida em 3 pontos principais. E nós iremos, no primeiro ponto, procurar esclarecer a diferença entre eleição e predestinação. No segundo ponto, nós procuraremos explicar a eleição divina desde antes da fundação do mundo. Como é que é isso? Como é que Deus já fez uma eleição antes que todas as coisas fossem criadas? E em terceiro lugar, nós vamos constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Vamos ver a grande bênção que Deus nos proporcionou pela sua grande bondade, amor e misericórdia. Bom, a introdução da nossa lição. Passando para a nossa introdução, está escrito assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos, ligados entre si, elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Então, nós já temos uma ideia de que, através da introdução, a doutrina que trata acerca da eleição e predestinação estão ligadas à doutrina da salvação. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Bem, mais uma explicação sobre este ponto da introdução é que nós iremos nos deter, nós iremos focar sobre estes 2 conceitos bíblicos, a eleição e a predestinação, dentro da interpretação pentecostal. Por que nós queremos dizer isso? Porque existem 2 linhas de interpretação acerca deste tema importante, a eleição e a predestinação. As 2 escolas importantes que abordam este assunto e que debatem há séculos essa questão são os calvinistas e os arminianos, que nós podemos definir da seguinte forma: sobre a eleição, existem 2 correntes de interpretação: a monergista, conhecida como calvinista, que
é que é adotada pela maioria das igrejas históricas. O segundo é o sinergista, que é adotado pela maioria das igrejas pentecostais e é conhecido como arminiana. Bom, estas duas escolas, elas divergem sobre pontos de vista em relação à eleição e predestinação. Porém, eu quero destacar, meus irmãos, que o que nós iremos aprender sobre este assunto não é para nós entrarmos em confrontos, debates intermináveis, contendas que não levam a nada, como nos advertiu o apóstolo Paulo na sua carta a Timóteo, mas é para conhecimento, e que este conhecimento nos leve a respeitar o ponto de vista uns dos outros. Então, tanto aqueles que defendem a doutrina arminiana acerca da eleição e predestinação, como aqueles que defendem o ponto de vista calvinista, devem ter algo em comum, que é o respeito. Devemos respeitar cada consideração e o ponto de vista de cada um. Pois temos que levar em conta uma coisa muito importante. O que nos une, não importando se somos monergista ou da linha de interpretação calvinista, ou sinergista da linha de interpretação arminiana, o que nos liga é Cristo. Estamos ligados em Cristo. E alguns pontos principais que temos em comum é que o homem não pode ser salvo sem Cristo. A salvação só está em Jesus Cristo. E as duas escolas concordam com este mesmo propósito, este mesmo fim e base. O homem está morto em delitos e em pecados, e a salvação nos foi assegurada não por méritos, mas pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E nestes pontos, as duas escolas estão harmônicas. Bom, deixando de lado as questões de debates teológicos, nós vamos para a nossa lição, para o nosso primeiro ponto. Amado irmão, minha irmã, que está nos acompanhando agora, querido aluno da escola bíblica, nós podemos começar este primeiro ponto fazendo algumas perguntas. Nós vamos destacar 4 perguntas que podem ser aplicadas nos subpontos que nós iremos abordar. A primeira pergunta é: o que é eleição? A segunda pergunta: quais as condições da eleição bíblica? Terceira: o que se espera da nova vida dos eleitos? E em quarto, a necessidade de se ter uma vida santa e irrepreensível. Um dos propósitos da eleição são 4 perguntas importantes que nós iremos utilizar para abordar os subpontos deste nosso primeiro ponto principal, que é eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Pois bem, lembra-se da primeira pergunta que nós fizemos? O que é eleição? Então nós vamos passar para esse ponto. A eleição divina. O que é eleição? Do ponto de vista divino, eleição traz a ideia de escolha. Quando nós pensamos em eleição, nos vem a ideia da escolha. Trazendo um termo bem simples, um exemplo bem simples,
quando nós vamos nos anos eleitorais, na data demarcada pelo Tribunal Regional Eleitoral, nas eleições, para escolhermos os nossos representantes executivos e legislativos, nós iremos eleger, chama-se eleição. E o povo, munido da sua capacidade e o seu direito democrático de eleger um representante, o representante que bem quiser, ele está elegendo, está escolhendo alguém que irá representá-lo. Do ponto de vista divino, é Deus elegendo um ser humano. Deus escolhendo um homem, o pecador, para fazer dele uma nova vida em Cristo, uma nova criatura e participante de todas as suas bênçãos. A diferença entre a eleição terrena, humana, e entre a eleição divina é que nós, seres humanos, não somos prescientes. Nós não sabemos o que vai acontecer com aquele candidato que nós vamos eleger. Nós estamos entregando um cheque em branco, estamos entregando a oportunidade de alguém administrar uma soma muito grande de dinheiro e de recursos para se aplicar nas diversas áreas da necessidade da sociedade. Mas Deus é diferente. Deus já elegeu conhecendo. Deus já elegeu sabendo. Deus já elegeu convicto de todos os acontecimentos e conhecedor de todos os resultados que irão terminar, que irão acontecer no final de todas as coisas. Então, Deus sabe todas as coisas, isso é presciência de Deus. Então, a eleição divina, ela traz a ideia da escolha. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Então, em primeiro lugar, em quem fomos escolhidos? Você pode responder aí. Em quem fomos escolhidos? Segundo aspecto, em que tempo se deu essa escolha? E em terceiro lugar, e qual a finalidade dessa escolha? Bom, em quem fomos escolhidos, nós temos certeza que fomos escolhidos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em que tempo se deu essa escolha? Nós vamos entender que essa escolha se deu antes da fundação do mundo. E em terceiro, a finalidade, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Bom, meus amados irmãos, nós vamos agora para o segundo subponto, que nos fala as condições da eleição. Em que condições fomos eleitos? A Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma ferramenta importante de estudo para nós, ensina que a eleição para a salvação em Cristo é fornecida a todos. João, no capítulo 3, o versículo 16, nos conta a palavra de Deus no textuário da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outro texto muito importante que nós podemos acompanhar, que você pode fazer uso aí na sua casa, acompanhar na sua Bíblia, é de 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 6, onde o Espírito Santo inspira a Paulo e ele escreve a Timóteo, dizendo que o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Então, estas são as condições da eleição, o amor de Deus. Bom, meus amados irmãos, isso torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Conforme Efésios, no capítulo 2 e o versículo 8, nos diz que pela graça somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Entretanto, esse meio
não é meritório a ninguém, e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, não por uma iniciativa humana, irmãos. Ela é um propósito gracioso da obra de Cristo e não pelas nossas obras. O versículo 9 vai dizer, no capítulo 2 aos Efésios, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, esta é a condição da eleição. Ela é unicamente pela graça de Deus, mediante a fé no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Ela não vem através de obras, de méritos humanos, de práticas ou ritos, mas única e exclusivamente da graça de Deus. Terceiro subitem deste ponto é vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis. Agora queremos destacar algo importante. Se a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, a santificação e também o comportamento irrepreensível do ser humano tem base também em Cristo. É através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nós somos capacitados pelo Espírito Santo, que agora habita em nós, para sermos santos, quer dizer, separados e irrepreensíveis, sem repreensão, sem motivos para repreensão. O texto de Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 1 diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, e o versículo 11, ele disse: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Que bênção do Senhor! É esse Cristo Jesus que nos salva, que nos capacita a servi-lo de maneira santa e irrepreensível. Bom, meus irmãos, o quarto subponto deste primeiro ponto principal fala sobre a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furtos, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Eu quero lhe convidar a você abrir a Bíblia Sagrada na carta aos Efésios, no capítulo de número 4 e no versículo de número 22, para que nós tenhamos uma visão bíblica acerca desse assunto. O que é tratado aqui, que esta nova vida em Cristo, que nos dá os elementos, as características desta nossa nova vida. Diz assim o texto: que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Daí o princípio: santo e irrepreensível. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo.
aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha com o que repartir com os que tiverem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só as que for boa, para prover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Já pensaram, meus irmãos, que vida plena, abundante em Cristo Jesus? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Estas são as características de uma nova vida em Cristo, a nova vida dos eleitos. Para isso fomos eleitos. Esta é a ideia bíblica do ser irrepreensível. Esta é a ideia bíblica, o conceito bíblico de santo. E nós vivemos num mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, num mundo corrompido e corrupto. A Bíblia diz, meus amados e queridos irmãos, que a cada dia basta o seu mal. Então, olhando para este aspecto, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele nos adverte que não nos conformemos com este mundo, mas que sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento, para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta, que sejamos santos e irrepreensíveis. Entendido? Entendeu o que significa ser eleito? É escolhido. Entendeu o que quer dizer as condições para esta eleição? Estávamos mortos em delitos e pecados e fomos salvos pela graça. Não há interferência humana em relação a nós. O que fazemos é para ser salvos, ou devemos fazer por onde alcançarmos a salvação? Não. Antes que nós conhecêssemos a Deus, Ele nos conheceu a nós. Antes que nós ouvíssemos o seu chamado, Ele já nos preparou a mensagem das boas novas, do Evangelho da salvação, que nos alcançaria pelo seu Espírito Santo, e quando nós a ouvíssemos e ao crermos no Evangelho, fôssemos selados com o Espírito Santo da promessa. Que coisa maravilhosa! E agora, ao termos esta nova vida em Cristo, o Espírito Santo trabalhando em nós, esta santidade, esta vida irrepreensível a cada dia, meus irmãos. Isto é algo que não vai parar na nossa vida. É um processo contínuo. Não é algo que termina no momento em que aceitamos Cristo. No momento em que aceitamos a Cristo, é um novo começo. Começa uma nova vida. Para a partir de então, para a partir de agora, em Cristo, começarmos a termos esta vida santa e irrepreensível. Então vamos agora para o nosso segundo ponto, que nos fala acerca da predestinação. Diz o tema do segundo ponto: predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Predestinação. O que significa? O que é predestinação? O termo grego prorizon, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Guarde isso. Determinar antes. Quem determinou? Deus. Na sua presciência, antes que eu pudesse existir.
antes que você pudesse existir, antes que o mundo existisse, Ele, o Senhor, o soberano e eterno, já havia determinado no seu coração, no seu propósito, na sua ideia, na mente de Deus, já estava tudo estabelecido, já estava tudo criado, pronto. Isso é predestinação. Glória a Deus. Nós queremos, meus amados irmãos, passar este ponto sobre a predestinação e falar sobre a Bíblia de Estudo Pentecostal nos esclarece o seguinte, que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Então, a predestinação anda de mãos dadas com a eleição. Não são separadas. Que a eleição é a escolha feita por Deus. Então, no primeiro ponto que nós estudamos, que vimos sobre a eleição, nós podemos resumir que a eleição é a escolha feita por Deus. Amém? Agora, a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido de Deus. É o que Deus preparou para aquele a quem Ele escolheu. Isso é a predestinação. O segundo item desse segundo ponto diz: filhos por adoção. Aqui na nossa sede, na Igreja Portugal, uma certa vez eu ouvi uma palavra de um pastor que nos falava em um curso sobre evangelização que Deus, Ele só tem um filho gerado. Um filho, que chama-se Jesus. João 3,16, que é o texto que nós já mencionamos há pouco tempo, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, quer dizer, único do gênero. Então, Jesus é Filho de Deus por gênero, divino, eterno. E muitas vezes nós, seres humanos, dizemos ser filhos de Deus. Mas, na verdade, nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados por Deus. Não foi uma geração como um filho do mesmo gênero. Não. Nós fomos criados. Deus tem o seu conselho divino. Nós vimos isso no trimestre passado, quando estudamos sobre o livro de Gênesis, que no seu conselho divino, o Senhor disse: façamos um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em um momento do passado, da antiguidade, no momento da criação, Deus decidiu, por um conselho mútuo da divindade, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, construírem um ser a quem Ele chamou de homem. Bom, o que nós vamos estudar a partir de agora é algo maravilhoso. É a adoção de filhos. Deus nos faz filhos seus por adoção. Ele nos adota. Nós temos que entender que a humanidade estava perdida. O homem foi criado em perfeição. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E com a queda, com o pecado, isso perdeu-se no tempo. Isso acabou para o homem. Mas Deus, que já tinha preparado a salvação antes da fundação do mundo, e não foi pego de surpresa com a queda do homem, colocou em prática o seu plano salvador, através de Jesus Cristo. Nós temos essa declaração em Gênesis 3:15, quando o Senhor diz: e porém inimizade entre a tua semente e a sua semente, entre a semente da mulher e a semente maligna. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a semente da mulher, semente aqui está no singular, se referindo a uma semente, e não as sementes, que seria para a humanidade, não. A única semente
da mulher capaz de esmagar a cabeça da serpente e aniquilar a maldição do pecado sobre a humanidade, chama-se Jesus, o Filho de Deus. E através dele, fomos feitos filhos de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em João, no capítulo de número 1, você vai encontrar a partir do versículo de número 10, o texto que diz: e ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que coisa maravilhosa! Você crê em Jesus Cristo? Você creu no Salvador? Então, a partir do momento em que nós cremos em Jesus, somos participantes da família de Deus. É o texto bíblico que diz. O versículo 13, no capítulo 1 de João, ainda é mais esclarecedor, que diz que não foi pela vontade do homem e nem pela vontade carnal que nós fomos gerados de novo, mas fomos gerados espiritualmente em Deus. Fomos gerados pela vontade de Deus. Esta geração é o novo nascimento, é a nova vida em Cristo Jesus, a adoção de filhos. Eu quero ler, meus amados irmãos, o seguinte: Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Você pode acompanhar essa expressão paulina em Romanos capítulo 8, versículo 15 e no versículo 23. No capítulo 9, versículo 4, em Gálatas, capítulo 4, versículo 5, e em Efésios, capítulo 1 e o versículo 5. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Glória a Deus! Não é à toa que Paulo é chamado apóstolo dos gentios. Deus chama o homem certo, na hora certa, com o propósito certo, para alcançar os fins certos, os objetivos certos, dentro da sua santa vontade. Quando Deus salva Paulo, um homem que tem dupla cidadania, tanto romana como hebraica, um homem que tem uma cultura elevadíssima. Paulo conhecia muito bem a lei, ele foi criado aos pés de Gamaliel desde criança, os seus pais o instruíram em todos os conceitos da lei judaica, como ele próprio diz na sua carta aos Filipenses: circuncidado ao 8º dia de nascido, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Essas são as características deste homem Paulo. Ele que foi salvo pela graça de Deus no caminho de Damasco para ser testemunha da palavra de Deus aos gentios. E agora ele usa um termo completamente gentil, uma prática jurídica do mundo gentílico, que não existia no mundo hebreu, não existia em Israel. Então, a adoção de filhos, esse processo legal de adoção já era adotado pelos romanos e era de pleno conhecimento dos gregos. E como era esse processo, afinal de contas, de adoção? Pela lei romana, não somente uma criança, mas até mesmo um homem já adulto ou uma mulher já em idade adulta poderiam ser adotados por um cidadão romano e tornarem-se filhos. E quando alguém, dentro do processo de adoção romano, era adotado por uma família, esta pessoa levava agora o nome daquele que o adotou e também passa a ser participante de toda a herança. Legalmente, ele é filho. Legalmente, ele é herdeiro. E isto nos leva a outro texto bíblico. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, que Deus
nos fez herdeiros e co-herdeiros de Cristo, com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que bênção gloriosa, meus irmãos. Então, esta é a finalidade. Que coisa maravilhosa o plano da salvação. Nos tornar participantes, como filhos agora, adotados pelo Senhor. E isso é algo tão impressionante, tão maravilhoso, que nós não conseguimos nem, como podemos dizer, achar palavras para definir, para descrever. Tão grande bênção, tão grande salvação. Bom, meus amados irmãos, continuando aqui a nossa leitura da revista, diz, Deus inseriu no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele fala isso no capítulo 1, versículo 5 de Efésios. Beneplácito da sua vontade. O que seria beneplácito? Beneplácito, meus amados irmãos, é uma demonstração de consentimento ou aprovação, uma autorização. É a prova ou aprovação de alguma coisa por uma instância superior. Glória a Deus. Aleluia. É como se nós estivéssemos levando uma pessoa para adotá-la em um tribunal superior, e aquele tribunal do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. É a última instância da justiça brasileira. Nós temos os tribunais de primeira instância, segunda instância e terceira instância. A última instância, que é o Superior Tribunal Federal. E o que determina o Superior Tribunal Federal é a lei, foi estabelecido. Então, a última instância em matéria de adoção nas Escrituras é Deus, o beneplácito da sua vontade. Quer dizer, a aprovação dele. Ele está aprovando o decreto, aprovando o processo de adoção deste filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado. Aleluia, glória a Jesus. E assim passamos a ser filhos de Deus. Filhos de Deus. Bom, meus amados irmãos, o terceiro ponto desse terceiro item do segundo ponto é os privilégios da adoção. Vamos lá. Deus criou o ser humano ou para estar em comunhão com Ele. Mas o pecado o dividiu, o separou desta comunhão. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens. Neste sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, que nós já mencionamos aqui, em que o filho adotado recebe direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Eu quero que os irmãos lembrem-se e leiam Romanos, capítulo de número 8, versículo 29, que nos diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro entre muitos irmãos. Jesus é a preeminência, Jesus é a primazia, Jesus é o principal dentre os mortos, o principal dentre os irmãos. Ele é o primeiro, por isso que ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Também nós queremos, irmãos, destacar Apocalipse, capítulo de número 2 e o versículo de número 17, que diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a ele comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e nela um nome escrito, o qual ninguém o sabe senão aquele que o recebe. Uma pedra branca com um novo nome escrito. Na antiga sociedade grega,
a democracia e a eleição já era praticada, irmãos. O processo político já era bem amplo naquela época, cerca de séculos antes de Cristo. E como se dava esta eleição? Se dava em que as pessoas colocavam pedras brancas e pedras negras para destacarem ali os candidatos. Então a pedrinha branca dava a determinado candidato que tinha o nome ali naquela pedra, a eleição. Então Cristo está nos elegendo. Este texto fala desta eleição. Está recebendo um novo nome. Quem perseverar até o fim. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem vencer o Senhor lhe dará o maná escondido e um novo nome. Quer dizer, é a eleição. É eleito para estar na eternidade com o Senhor. Isto, irmãos, são os privilégios da adoção. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, Deus concede a redenção e a remissão dos pecados. Veja só, redenção e remissão. Redenção é a libertação do poder do pecado. É como o homem estava lá escravizado no mercado do mundo, do pecado, da perdição, e Cristo paga o preço com seu sangue e o compra da lei, das ordenanças que havia contra ele. Crava na cruz essa cédula, diz Paulo aos Colossenses, tirando toda a condenação. Outra coisa, a redenção, fala sobre essa libertação, e também, meus queridos e amados irmãos, o outro termo que ele usa aqui, que é a glória a Jesus. Remissão. Remir. Ele nos remiu dos nossos pecados. Ele apagou os nossos pecados. Ele não cobriu os nossos pecados. Ele retirou a condenação de nós. Amém? Então, estas são bênçãos adquiridas. Eu tenho uma última que nós queremos destacar, que é o seguinte: e restabelecer a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de chamar Abba Pai. Essa expressão Abba Pai é uma expressão aramaica que fala da intimidade entre o pai e o filho. O filho que agora está adotado pela graça de Deus, ele não vai simplesmente se sentir alguém excluído. Deus não quer que você seja alguém que se sinta excluído, mas alguém que foi escolhido, eleito, e te dá a liberdade, nos dá a liberdade de termos intimidade com Ele novamente. Essa intimidade que foi perdida por causa do pecado lá no Éden, foi restabelecida por Cristo na cruz. E agora, em Cristo Jesus, nós podemos nos dirigir a Ele nas nossas orações, nas nossas súplicas, nas nossas intercessões, em todos os momentos da nossa vida, até no pedido de perdão por causa dos nossos pecados. Pai, perdoa-nos. Paizinho, Pai querido, Pai amado, Abba Pai. É uma expressão maravilhosa. E nós devemos lançar mão dela, porque Ele, pela sua graça, nos deu essa posição. Esta posição que hoje temos de filho, é uma mudança de posição. Antes estávamos mortos, em delitos e pecados. Antes éramos rebeldes. Antes éramos inimigos. Agora somos reconciliados. Estamos unidos. Estamos agora filiados, adotados, regenerados, vivificados e tantas outras palavras bíblicas que nos falam acerca da graça e da salvação de Deus. Bom, meus amados irmãos, vamos agora ao terceiro ponto e último ponto da nossa lição: a sublimidade do propósito divino na predestinação. Sublimidade. Sublime. Aquela coisa tão maravilhosa. Essa expressão que transcende o nosso entendimento. A sublimidade do propósito divino. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo, por seu incalculável amor. Glória a Deus. Neste primeiro item,
desse primeiro ponto, nós temos o seguinte tema: predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos, conforme Atos capítulo 17, versículo 30. Como nós dissemos no início da nossa lição, nós estamos abordando e nós estamos focando este ensino de eleição e predestinação no conceito pentecostal, no conceito arminiano, pois esta é a base da nossa doutrina. Nós encontramos esta base descrita na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Então nós não vamos fugir desse propósito, é aquilo que cremos, certo? E dentro deste propósito divino está de que o homem é convidado a se arrepender dos seus pecados mediante a mensagem do Evangelho, a abandonar a sua vida perversa e pecadora e vir após Cristo. Porque não é o propósito de Deus de ter uma raça eleita simplesmente para jogar no inferno, na condenação, e uma outra eleita para desfrutar das bênçãos do céu. Não, todos pecaram, a Bíblia diz. Se todos pecaram, todos estavam predestinados ao inferno. A palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3, diz que aquele que não crê já está condenado. É a condição do homem sem Cristo. É a condição do homem pecador. A condição dele é que aquele que não crê em Jesus Cristo permanece morto em delitos e em pecados. Diferente daquele que está em Cristo, que está perdoado, que está renovado, que foi vivificado, que foi santificado e agora tem a oportunidade de viver de forma irrepreensível pela graça e pela vontade de Deus. Então, queridos amados irmãos, nenhuma delas faz referências à condenação. Que nenhuma delas. As referências bíblicas que nós vamos dar para os irmãos agora. No Novo Testamento, em Atos, capítulo 4, versículo 28, Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, e Efésios, capítulo 1, versículo 5 e 11. Nenhuma dessas referências está falando de uma condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou ou escolheu. Uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Esta declaração é da nossa fé, que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação. Uma vez em Cristo, estamos predestinados à salvação, porque estávamos predestinados à perdição sem Cristo. Isso é uma verdade. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Segundo item, no terceiro ponto, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de remir a humanidade, de definir o destino dos crentes, estava estabelecido. Eu vou ler novamente, para que você entenda bem. Antes de Deus criar qualquer coisa, antes de Deus dizer, haja luz, lá no princípio, lá em Gênesis capítulo 1, o seu plano de redimir a humanidade já estava definido. O destino dos crentes estava estabelecido. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, um plano B. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Nós não vamos nem comentar sobre isso, nós já falamos antes. Aqui consiste a sublimidade do propósito eterno em prover a salvação. Qual é a sublimidade de prover o propósito eterno da salvação? O amor de Deus. Aqui. É o amor de Deus. O sublime, a sublimidade do propósito eterno de Deus. Amor. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus amou de tal maneira.
Em Romanos, no capítulo 8, diz que por amor Deus entregou Cristo à morte por nós. Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus, que sublimidade! Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, graça, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se chegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos por Ele. Nós não somos obrigados. Nós não somos colocados uma arma na nossa cabeça, ou colocado uma guilhotina no nosso pescoço, uma corda, e dizemos: você aceita Jesus hoje, ou você vai morrer? Não. Ou você muda de religião hoje, ou você vai morrer? Não. Isso não é propósito salvífico, isso é coação. Não é assim que funciona o Evangelho. O Evangelho é algo que nos atrai a Deus, é algo poderoso, é amor magnético, que nos atrai a graça. A palavra de Deus nos diz que nós somos salvos pela pregação. A loucura da pregação. Pregação esta da cruz de Cristo, que fala que lá na cruz Ele, por amor, entregou a sua vida por nós. Isto nos constrangeu, isto nos atraiu a Ele, o amor. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Que grande eleição, que linda e sublime predestinação. Eleitos pelo amor de Deus, predestinados pelo seu infinito amor, para estarmos para sempre com Ele. Conclusão. Vamos concluir a nossa lição agora. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas pelo beneplácito da sua vontade, pela aprovação da sua santa vontade. Ele aprovou, ele quis fazer conforme a sua santa vontade. Que Deus em Cristo abençoe meus irmãos. Que Deus vos fortaleça a cada dia e permaneça na fé, porque fostes eleitos em Cristo Jesus para seres santos e irrepreensíveis em amor. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.